recording. Foi a questão do dilúvio. No dilúvio, Noé, ele foi instruído a criar a arca e colocar um casal, né, de cada ser vivo no planeta, né, porque iria acontecer o dilúvio e a renovação das coisas na Terra. E aí, junto com essa ideia, né, da Bíblia, foi reforçado muito a questão de uma teoria que a gente chama de fixismo. O fixismo, ele diz que as espécies, né, da natureza, elas não mudam. Elas surgiram da forma que são e permanecem da forma que são. E elas não, daqui a 100 mil anos, elas vão ser da forma que são. Né? E essa era a ideia aceita. As coisas são do jeito que são e vão ser do jeito que são. Com a área da biologia, né, vocês já devem ter visto um pouco lá no 6º, 7º ano, foi a questão da paleontologia. A paleontologia é uma área na biologia que estuda, né, a questão dos fósseis, a questão dos achados, tentar estudar a história do passado. E aí, nessa área, eles perceberam que apresentavam-se na rocha, né, o fóssil, alguns seres vivos que não existiam na época. Por exemplo, um dinossauro. Achou um fóssil de dinossauro de 15 metros de altura. Mas a gente não encontra hoje em dia. E isso levantava alguns questionamentos. Né? Isso aqui veio de outro planeta, isso aqui é um extraterrestre, todas as posições possíveis. Né? E a igreja ela começou a tomar pressão em relação a isso. Outros estudiosos, né, analisando o solo, também da paleontologia, eles perceberam que poderiam, né, analisar, lembrem da aula de radiação. Né? Então, a radiação ela tem uma característica que a gente chama de decaimento, né, o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida seria, como eu posso dizer, um composto radioativo, o tempo necessário para que metade dele perdesse essa sua capacidade de radiação. Então, por exemplo, o carbono, ele tem um tempo de meia-vida de cerca de 5 mil anos. E aí, alguns estudos mostraram que alguns desses compostos no solo tinham muito mais do que isso. Aprofundando as escavações no solo, eles observaram que existia uma estrutura chamada de camadas. Então, existem camadas na Terra que marcam um tempo. Né? Então, eles podem marcar o tempo em relação às formas de vida que poderiam ser presentes naquele tempo. E que as formas de vida, algumas não existem hoje. E que algumas são parecidas com as que existem hoje. Né? Então, tudo isso, né, foram questionamentos que foram, né, apresentados à igreja e à comunidade científica com o passar dos anos. Isso pela área da paleontologia. Sob essas pressões, né, a igreja, porque a paleontologia ela começou a analisar e estimar que o tempo geológico no caso do solo, né, da Terra, ela era bem maior do que a igreja apresentava, né, questionava. Sob essas pressões, a Igreja Católica ela apresentou uma justificativa de que seria que o dia, né, representado na igreja, porque o tempo na Bíblia seria uma interpretação de um período de tempo, e que dia ali na Bíblia não necessariamente representava um período de 24 horas. Né? O tempo na Bíblia poderia justificar cerca de 6, 7 mil anos, nessa faixa de tempo. Né? Que foi uma estratégia para ainda justificar, né, essa alegação dos dias na Bíblia. Né? Mas, mesmo assim, as análises realizadas mostravam que o tempo geológico, o tempo da Terra, era muito mais antigo. Foi encontrado na Austrália um fragmento de rocha, que é o zircão,
né, vocês podem pesquisar depois, o zircão que ele, na análise do decaimento radioativo no tempo de meia-vida, ele tinha mais de 3 bilhões de anos. Então, como? Como que isso poderia ser possível? E aí, foi um boom para a área da paleontologia na questão da análise para tentar explicar essas teorias que a igreja, com essas evidências científicas, já não conseguia mais, né, explicar, né, fundamentada na questão da Bíblia. Então, dentro desses achados, então a base, a questão dos fósseis, gente. Os fósseis são seres vivos, né, que, por processos específicos, eu espero ter a oportunidade para falar um pouco mais sobre esse processo de fossilização, né? Esse processo, né, dos seres vivos que acabam por um soterramento, um processo específico, né, de pressão, que faz com que não haja oxigênio nessa região, porque o oxigênio decompõe rápido as formas de vida, oxida bastante, faz com que ele seja conservado na rocha. Eu vou mostrar aqui um exemplo de fóssil, né, para vocês. E aí, né, essa questão dos fósseis, eles tomaram muita forma, muita força, e hoje os dinossauros, eles são, né, a porta de entrada para a gente falar sobre fósseis. Mas os fósseis, ou os dinossauros, eles aconteceram lá no período Triássico, a gente comentou um pouco na aula sobre a Terra. Mas as formas de vida, existiam há muito mais tempo, milhões de anos antes. E a gente fala um pouco sobre isso depois. Muito se falava sobre a questão da evolução, né? Então, o que aconteceu? A igreja, ela defendia fielmente a questão do fixismo. Não, gente, as espécies não mudam. Elas são do jeito que são, foram do jeito que são e vão ser do jeito que são. Essa seria a teoria fixista. Mas aí surgiram algumas ideias, né, algumas teorias para explicar esses fósseis, para explicar essas alterações, né, nas formas de vida no nosso planeta, que vão contra essa ideia do fixismo, que é a evolução. Quando eu falo evolução, o que é que vem à mente de vocês? Deixa alguém aqui. Eduardo, quando eu digo evolução, quando alguém diz, não, eu estou evoluindo, eu vou evoluir, eu vou... O que vem aí, o que vem à mente? A pessoa evoluída? O que é uma pessoa evoluída? Que evoluiu, né? Que tá melhor do que já era. O que você acha? Gabriel? Eu? Evolução. É o que vem à mente de vocês. Peraí, é comigo ou é com o Gabriel que você está perguntando? Ambos. Quando eu falo evolução, o que vem à sua mente? O que é que você imagina que vem a ser evolução? Que a gente utiliza hoje em dia, esses termos de eu estou evoluindo, nossa, como ela evoluiu, né? Então, o que você acha? Bom, evolução é tipo, já não é a mesma coisa do que era antes, né? Evoluiu. Algo diferente. Temos duas ideias. A ideia de Isabel, né? A ideia de que evolução é mudar, né? E a ideia de Eduardo, que evolução é melhorar, mudar e melhorar. Quando a gente fala de evolução, aí eu vou tomar como ideia as animações, né? Tipo Digimon, Pokémon. Quando um Pokémon está evoluindo, né, quando ele evolui, a ideia de evolução que passa para a gente é a de Eduardo. Evoluir é ficar maior,
é ficar mais forte, é uma coisa melhor, é melhorar, né? E essa é a ideia geral. Então, a que passam para a gente, né, hoje em dia. Mas na biologia, não. Evoluir é a ideia de Isabel. Evoluir é mudar, seja para bom, seja para ruim. Mas se você mudou, mesmo que seja um pouco, você evoluiu. Porque, gente, as espécies elas estão a todo momento evoluindo, né? E a evolução é um processo lento, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é uma coisa que acontece em 100 anos, né? Ela é algo mais demorado. Então, se a evolução fosse uma ideia, poxa, beleza, você está evoluindo, você está se transformando cada vez melhor, parabéns, e melhor, e melhor, melhor. Se fosse assim, nós não teríamos tantas espécies extintas, né? Então, as espécies elas estão em constante processo de evolução, a todo momento estão sob pressões evolutivas, mas nem todas elas estão evoluindo para coisas boas, né? Coisas que podem ser utilizadas, né, para lhe dar vantagens naquele ambiente. Então, a ideia de evolução é exatamente essa de Isabel, é mudança, é mudar, é ser um pouco diferente do que você já era, né? Nem sempre para algo bom, né? Algo vantajoso. E quando a evolução ela traz algo que não é vantajoso, é muito provável que essa espécie, né, esses indivíduos, eles tenham dificuldade em sobreviver nesse ambiente. E se isso permanecer, né, com o passar do tempo, essa população vai diminuir, vai chegar um momento que ela vai ser extinta. Então, a evolução é algo aleatório, né, e que nem sempre é algo bom. Então, ok? Evolução é mudar. Ok? Eduardo, ok? Ok, foi minha internet caiu. Só para reforçar para você, Tá travando, eu acho. evolução, ela está mais relacionada com a ideia de mudar, né? E aí, às vezes, as pessoas, eu vou utilizar o termo das pessoas, né? As pessoas mudam, mas nem sempre mudam para melhor, né? Então, a evolução ela pode dar coisas vantajosas, pode dar coisas desvantajosas e pode dar coisas que são, né, sem função naquele momento, né? E tudo isso é baseado, lembrem das aulas passadas, que a gente falou sobre mutação. Então, a evolução, ela só acontece por conta de mutações que acontecem no DNA dos indivíduos, no DNA das populações. Porque se o DNA não muda, o indivíduo não muda, né? Então, isso em relação a aspectos do indivíduo, da população, isso com o passar de milhões e milhões de anos. Ok? E tudo isso, baseado na evolução, foi criado, né, teorias para explicar isso. Eu vou falar sobre dois teóricos, eu vou falar um pouco sobre Lamarck e um pouco sobre Charles Darwin, né, para a gente poder dar continuidade. Vocês vão ver esse conteúdo com mais propriedade no ensino médio, para vocês saírem daqui com uma ideia, né? Lamarck, ele foi o primeiro a desenvolver uma teoria para explicar a evolução, né? Porque existem coisas diferentes, evolução e teoria evolutiva. Evolução é um fato, não tem o que se discutir, ela acontece, você não precisa provar. É como o ar que a gente respira, é como o céu, ele é um fato, ele existe. Agora, a gente desenvolve mecanismos, né, desenvolve teorias para explicar como esse fato acontece. Então, as teorias, elas sim, podem ser discutidas. E aí Lamarck, ele foi o primeiro, o pioneiro a apresentar uma teoria para explicar a evolução.
Então, a teoria mais comum dele é a do uso e desuso. E ele usa como exemplo as girafas. Deixa eu ver se eu tenho um esquema aqui para vocês. A lei do uso e desuso. É assim. Lamarck sugeriu assim, utilizou o exemplo das girafas. As girafas, elas estão presentes na região de savana, né? Então tem a vegetação rasteira e algumas árvores com vegetação mais elevada. E aí, algumas árvores, elas são altas. E ele dizia o seguinte, as características que são usadas, né, são usadas do indivíduo, elas são passadas, aprimoradas, modificadas para o seu descendente, para o seu descendente, para o seu descendente. E ele utilizou o exemplo da girafa. Ele disse assim, nós tínhamos algumas girafas, né, e aí as girafas, elas tinham o pescoço pequeno, pescoço curto. Com o passar do tempo, a comida, né, dessas árvores, as folhas dessas árvores, das regiões mais baixas, elas acabaram. E acabando. Pronto, esse carro do som aqui. As folhas, elas acabaram. E aí, cada vez mais, só tinham folhas cada vez mais altas. E aí, as girafas, elas precisavam, né, forçar o pescoço para cada vez locais mais altos. E de uma geração para outra, por usar tanto, essa girafa, né, que nasceu, ela tinha o pescoço um pouquinho mais alto, um pouquinho maior. E isso foi acontecendo. E aí o pescoço ia crescendo um pouquinho mais. Ia crescendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí chegou um momento, né, diversas gerações, milhares de anos depois, que as girafas que nós conhecemos hoje, né, elas apresentam esse pescoço enorme. Então, Lamarck dizia isso. As características que são usadas, elas são passadas para os seus descendentes, elas são modificadas. Já as que não... Professor. Oi. Você já viu também aquele povo que bota uns anéis no pescoço? Acho que é na África, né? Que deixa o pescoço bem grande mesmo. Uhum. Existe um perigo muito grande naquela questão das argolas que eles colocam no pescoço. Por quê? Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Aqui é um esquema, né? Não prestem atenção nesse tumor aqui, não. Esse aqui é um esquema lateral, né, do seu corpo. Aquele pessoal, eles colocam argolas, tá? No pescoço e com o passar do tempo vão colocando cada vez mais argolas. O que é que aquilo está fazendo? Da nossa cabeça até a região do nosso quadril, nós temos a coluna vertebral, né? E a coluna vertebral, ela apresenta vértebras, né? Vértebras em cada uma delas. Entre uma vértebra e outra, existe um espaço, como se fosse um amortecedor, né, que a gente chama de disco intervertebral. Disco, porque ele é circular, inter, porque está entre, vertebral, porque está entre as vértebras. E aí, quando ele sofre muita pressão, coisa do tipo, a gente denomina um caso que vocês já devem ter conhecido, que é a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é quando esse disco intervertebral sai e aí está pressionando a região da medula, por exemplo, algo do tipo. E aí forma a questão da hérnia. Em relação ao que Eduardo está aí ainda? Tá. Ao que Eduardo falou, o pessoal lá da Angola, né, que utiliza esses arcos, eles fazem com que essa região intervertebral seja esticada. E aí faz com que os ossos eles não vão se esticar, tá, gente? E eles simplesmente vão aumentar esse espaçamento entre os discos.
Qual o problema de fazer isso? É que com o passar do tempo, se chegar algum momento que aquela pessoa tire, né, porque está colocando os arcos, aquela região está imobilizada, beleza. Está imobilizado. Imagine como se fosse um acidente, que você tomasse um acidente, os paramédicos vão vir e vão tentar imobilizar a sua cabeça. Mas se chegar um momento dessa pessoa tirar essas argolas, ela pode ter mobilidade nenhuma, porque toda essa musculatura aqui do pescoço está flácida, está atrofiada. Então, é uma questão cultural, tá? Ah, e uma curiosidade. Cadê? Eduardo. Cadê Eduardo? Eduardo, tá aí? Eduardo. Tô aqui. O que você acha? Quem tem mais vértebras? O pescoço da gente ou o pescoço da girafa? Hã? Quem você acha que tem mais vértebras? Não vi, não. Não, filho, a internet não tá muito boa. Mandei aí no chat. E aí, Eduardo? Eu acho que da girafa. Podem dar sua opinião. Não, eu acho que o do humano. E aí? Isabel? Andresa? Eduardo? Ou Gabriel? Eu acho que a da girafa. Se você conseguiu a imagem. Vamos lá. Olha, as girafas, elas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras da cervical. Opa! Já os seres humanos, como é que... Já os seres humanos têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras. Então, a resposta certa não é nenhum nem outro. As girafas e os seres humanos, eles apresentam o mesmo número de vértebras da cervical. O que diferencia? Que o tamanho da vértebra da girafa é muito maior, mas elas têm o mesmo número de vértebras que nós, seres humanos. Tá? Então, gente, a questão da evolução, né, ela vai contra a ideia de fixismo, tá, da igreja, e a evolução é um fato. Lamarck ele foi o primeiro a desenvolver uma teoria para explicar, né, a questão da evolução. Né? Essas discussões elas foram enfatizadas por conta dos achados fósseis e estudos sobre o tempo geológico da Terra. Tá? Então, essas discussões elas tomaram força cada vez mais pela comunidade científica e logo em sequência a Lamarck, né, ele se confundiu em algumas ideias, né, que aí depois foram enfatizadas novamente, que a comunidade científica é assim. Mas eu vou encerrar a aula de hoje, tá, com essas noções da parte de evolução e a primeira teoria, né, a primeira teoria evolucionista, que é a de Lamarck, na questão do uso e do desuso. Então, as características que, se você força, né, a usar, então elas vão ser passadas com maior eficiência para a próxima prova. Né? Com o passar de milhares e milhares de anos, isso vai ser enfatizado. E aí, na aula da próxima semana, nós vamos ver que não é bem assim, tá? Com as teorias de Charles Darwin,
né? E a questão do livro que ele publicou, A Origem das Espécies, que é a base da biologia, sim, produção, e que foi o livro que foi totalmente contra as ideias da igreja, né? E que enfatizou muito. Professor, responda lá o negócio que eu perguntei. Pode falar aí de novo? Ah, tem algum... peraí. Opa, acabou meu tempo. Gente, quando eu falo vértebra cervical, é aqui da região do pescoço, tá? Desde aqui o início da nuca até a região do pescoço. Aqui vocês sentem, né, uma proeminência, um carocinho aqui em cima. Tá? É a vértebra proeminente, tá? Da início às vértebras torácicas. E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade. Vamos falar sobre a questão de seleção natural. Vamos falar sobre as ideias de Charles Darwin e sobre a variabilidade genética. Já fundamentamos essa parte de genética e agora nós vamos ver como acontece realmente a nível populacional e evolucionista. Alguma dúvida, gente? Até aqui. É importante que essa parte seja bem, né, fundamentada, essa parte de evolução. Pessoal? Sim, não. Até aqui eu entendi tudo. Ok. Ok. Pronto. A atividade de hoje, vocês vão dar uma lida sobre as teorias de Lamarck. Vocês vão digitar assim: teorias evolucionistas, ou teoria, assim, teoria da evolução Lamarck. Então, assim, teoria evolucionista. Vocês vão dar uma lida sobre essas duas leis. Ele postou duas leis. A lei do uso e desuso, que é a que a gente comentou, e a lei da segregação independente. Tá? Aí, vocês dão uma lida. No mais... Pode repetir as leis aí que você falou, que a internet tá meio ruim, eu não escutei direito. Foram duas leis. Lei do uso e desuso e a lei da segregação. Ok? Eu vou copiar e colar lá no grupo do WhatsApp. Mas, ó, a teoria de Lamarck, ele vai abordar essas duas leis, tá? Então, vocês não precisam digitar essas leis lá. Só colocar a teoria evolucionista de Lamarck, que lá vai ter essas leis dentro dele. Vai falar um pouquinho de Lamarck, né, o pioneiro das teorias evolucionistas, e depois ele fala sobre as leis que ele propôs, ok? Então, bons estudos e nos vemos terça-feira com as teorias de Charles Darwin. Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.